Alô, tudo bem? Muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde, né? Não temos aí muita preocupação com esta dimensão de tempo em tempos de internet. Agora estamos ao vivo aqui pela página Harmonia e Luz e também com os recompartilhamentos. O tempo pode ser qualquer um deles, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em novos tempos. Eu sou Miguel Brambila e sempre é um prazer estar na sua presença, irmã, amiga, você que é nosso amigo, simpatizante do Espiritismo, você que é a nossa colega, simpatizante do Espiritismo, você que é uma pessoa que quer conhecer aí um pouco desta doutrina maravilhosa que nos traz aí um norte na direção de dias melhores, de felicidade, de consolo realmente, né? Eu sugiro que entre nesse círculo de filosofia, nessa troca de informações. Aqui estamos juntos para comentarmos um pouco sobre o Espiritismo nesta exposição, com o objetivo claro de juntos evoluirmos, de termos num elo de uma corrente que se forma na aproximação do nosso destino espiritual, algo a que nos apegarmos. E pela misericórdia de Deus, nós, através da figura de Jesus Cristo, diante de um mar de defeitos que ainda temos que lapidar, superar, vencer, temos algumas virtudes que já nos auxiliam na caminhada, não é? Então, eu lembro sempre com relação à água, tá bom? Nós estamos ainda enfrentando a pandemia. Portanto, o atendimento presencial ainda está sob orientação da vigilância sanitária que seja evitado. Até é possível em alguns casos, mas não é aconselhável. Neste momento, então, a opção é usarmos as plataformas digitais. Então, este é um braço, uma janela do Centro Espírita Harmonia e Luz, da Casa Espírita Harmonia e Luz. Assim como o nosso site, né, harmonialuz.com.br, assim como as janelas da irradiação, assim como outras portas da Casa Espírita. O importante é estarmos com o coração e a mente presentes nestas ideias de reflexão, nestes caminhos que nos trazem pontos importantes a flexionarmos, a pressionarmos, de certa forma, não é? Dentro de nossa formação pessoal e alcançarmos a terra firme, entre aspas. Então, isso significa que o plano espiritual nos visita em casa, nesses momentos de pandemia. Nas dimensões do nosso anjo da guarda, na dimensão daquilo que nós temos dito e repetido, cada um segundo as suas obras e merecimento, é claro, mas quando há a intenção, seja ela presencial fisicamente ou digital, de um ou mais orar em nome de Jesus, ele estará entre nós. E não é pouco, não. Temos a presença de Jesus entre nós, nos curvarmos diante da sua luz. Termos aí a certeza de que a distância entre nós e ele é abissal, infinita, mas ela é possível de ser trabalhada para que nos aproximemos mais dos nossos irmãos mais velhos e sejamos como Deus, né, pelo menos a sua imagem e semelhança. Foi por esta razão que eu, particularmente, encontrei um consolo racional e filosófico na doutrina espírita. Essa apresentação eu sempre faço para uma harmonização, para que a gente possa fazer uma prece, primeiramente, antes de que a exposição nos seja trazida de forma pessoal, intuitiva e colaborativa. Então eu convido a todos, né, que em seus lares, se quiserem, né, fechem os seus olhos e vamos elevar o pensamento ao nosso Deus Criador, ao nosso Jesus Cristo, irmão mais velho, para que possamos receber em nossos lares, em nosso
ambiente de trabalho, onde quer que estejamos neste momento, o fluido universal do amor, da certeza da imortalidade de nossa consciência e da importância que temos para Ti, querido Deus, que nos criou puros, simples, ignorantes talvez das Tuas leis e que em muitos momentos, após a consciência, nos fizemos rebeldes. Tu que nos recebe como filho pródigo, Tu que nos aceita como a prostituta arrependida, Tu que nos ama como aquele que jamais errou e na Tua grandeza jamais se ofende com as nossas infantilidades, Senhor. Te pedimos a Tua misericórdia neste momento, pedimos a lucidez para que possamos, como usinas de transformação energética, nos aproximarmos do conhecimento maior e traduzir em palavras e posteriormente em ações esperança para o nosso plano físico. Para que possamos juntos, querido Deus, ter a coragem de continuar andando nesta trajetória instável, nesta ladeira íngreme em direção ao progresso e neste caminho que nem sempre, como Jesus, trilhamos de maneira constante no sentido do bem. Nós que estamos com o fardo de nossos erros e envolvidos na nuvem de lei e causa e efeito que estamos por administrar, te pedimos, Senhor, que nos auxilie a resolver e entender o que disse o Cristo, que o amor cobre a multidão de pecados. Sabemos que as palavras somente são palavras vazias de energias e que possamos, Pai, imbuir de sentimentos nobres esta exposição que é dita na razão do espiritismo filosófico, racional, que Allan Kardec tanto trabalhou e honrou. Seja feita tua vontade, esteja conosco e que assim seja. Bem, a escolha de hoje são as infinitas dimensões da vida. Um título bastante filosófico, porque nós podemos falar até mesmo de forma materialista nesta questão, se quiséssemos, não é? Porque a filosofia permite tudo. O filósofo, ele pode ser um analista social e do comportamento humano, mas ele só se consagra quando acerta na sua interpretação, no seu contexto. O psicólogo também. A ciência, a filosofia e a religião. Portanto, o que o Espiritismo resume, baseada nas obras de Jesus Cristo, faz com que também exercitemos o esforço de adequarmos estas contextualizações que Jesus fez através de parábolas que chegaram até nós no nosso dia a dia. E é por isso que eu vou só ler os tópicos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta edição aqui, muito antiga, aliás, né, já está embolorada em alguns pontos, não pela falta de uso, né, mas pelo contrário, né, as páginas amareladas pelo uso, e eu tenho sempre apresentado ela, é ela que me acompanha, uma edição muito querida. E o capítulo 3, Allan Kardec, pela orientação do Espírito de verdade, que é Jesus Cristo, e do grupo de trabalhadores desta seara, né, desta pleiade de espíritos avançados, nossos irmãos mais velhos, que ajudaram na codificação do Espiritismo, em trazer para o plano Terra todas as questões que foram propostas por Kardec, intuídas até ou da própria mente do Kardec também, para que nós pudéssemos chegar até hoje sem termos que abandonar este pequeno alicerce, que se transforma num castelo rochoso, num alicerce firme e indestrutível. Vemos que quando Cristo quis dizer há muitas moradas na casa de meu Pai, o que ele quis dizer? E aí nós vamos entrar em paralelo com as infinitas dimensões da vida. Coisas diferentes que podem se aproximar, mas depende do ponto de vista que nós observarmos. Neste capítulo, Allan Kardec comenta:
diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Então aqui, já num avanço psicológico pioneiro, e ainda hoje transforma-se em algo de vanguarda, esta visão do mundo físico e espiritual, da psiquiatria humana, da psique, daquilo que nós somos, da nossa personalidade. Allan Kardec foi bastante orientado, inclusive, em trazer estas dúvidas ao mundo. Nós podemos ver que ele contextualiza nesses tópicos, que depois, dentro do livro, ele vai um por um explanar, questões psicológicas, de mundos interiores. Cada um de nós é um universo, cada um de nós é um cabedal de experiências infinitas, cósmicas. Onde quer que estejamos, nós estamos no cosmos, seja ele na Terra, seja ele em outros planos dimensionais ao redor da Terra, seja ele em outros mundos habitados, nas várias moradas na casa de Deus, e também, do ponto de vista material, mundos inferiores e mundos superiores. Então, também poderíamos aqui trazer uma outra parte que Cristo disse, no sentido de nos localizar no universo, como estamos postos, no sentido de sermos orientados no norte, sul, leste, oeste, física, geográfica, emocionalmente, na questão de vivermos como espíritos ou como almas encarnadas. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, disse Jesus. Ou seja, nós estamos aonde temos a consciência de estarmos. E aí é que se traz para o presente a compreensão do nosso mestre espiritual Jesus Cristo, que era viver um dia de cada vez. Nós estamos aonde temos a lembrança do pensamento imediato, onde podemos agir na direção da vibração energética, na direção de uma boa contextualização do livre-arbítrio, de colocarmos as nossas decisões em respeito à liberdade do próximo, em respeito à compreensão das leis de causa e efeito, a lei do progresso, e estamos onde está, como disse René Descartes, em 1600 e alguma coisa, penso, logo existo. Onde está o nosso pensamento? Aí, os nossos mundos nem sempre são aquilo que nós vemos exteriormente. Exteriormente nós vemos imagens, informações, luz ou sombra. Há uma dualidade para tudo isso. Esta dualidade serve justamente para compreendermos a possibilidade de nos olharmos de fora de nós mesmos, para entendermos quem somos e como agimos na colocação daquilo que são o anseio do nosso pensamento, da nossa personalidade, os anseios e do nosso espírito. A nossa abordagem com relação a nós mesmos, como nós conversamos conosco mesmos, como nós conversamos com o nosso próximo, amando ou odiando, como nós conversamos com os estranhos, como nós conversamos com Deus, como nós abordamos as coisas, porque é o verbo, a ação e o movimento que nos fazem crescer, adquirir patrimônio espiritual. Então, este é um ponto de vista que nós só poderemos observar intimamente e com Deus.
no sentido de que aí, neste templo interior, é que nós veremos onde está a nossa posição psicológica, a dimensão psicológica em que o nosso espírito está localizado. Muitas vezes, no mesmo ambiente, muitas pessoas estão todas no mesmo patamar social. A vibração de sorriso, a máscara da psique, da personalidade externa, né? As formalidades, como eram os fariseus, por exemplo, cheio de gestos exteriores, ensaiados. Até mesmo animais amestrados já conseguem ensaiar alguns gestos da sociabilidade humana. Mas e por dentro? Como está o nosso mundo? Aonde estas emoções que nós estamos carregando vão nos levar? Não somente após o desencarne, mas também no agora. Quanto tempo nós ficaremos neste plano físico? Eu não posso colocar as minhas sementes somente na vida futura, na lei de causa e efeito. Eu não posso somente pensar no amanhã. Eu preciso me tratar bem também, e por isso mesmo que eu esteja sofrendo, eu preciso ter um consolo que não me leve ao desespero, para que eu possa amar, para que eu não me desespere, para que eu tenha motivações e agir carregando no caminho, na viagem, no esforço de andar na direção da expansão espiritual, o aprendizado que vai me trazer, cada momento que passa, a atualização da minha personalidade. Por exemplo, quando você está no computador, você tem uma base de dados que você está ocupando, em cachê, como se diz. Ela está no teu computador, você está acessando essas informações e usufruindo delas. Quando você atualiza, tem uma teclinha no computador chamada F5, você manda uma informação para o seu modem e você recebe uma nova carga de dados. Todas aquelas páginas ao qual você está endereçado são atualizadas e assim você tem novas informações. Assim é também o pensamento. Assim também é o nosso sentimento. Assim também é o nosso mundo interior. E assim nós vamos tendo a certeza da imortalidade da alma, que não teremos jamais um fim. A chave para a direção, para a administração dessa nossa possibilidade humana nesse momento de construirmos a dimensão de vida que queremos estar. Já se está habilitado a falar sobre as leis invisíveis de atração e repulsão. Os semelhantes se atraem ou se repelem. Já entendemos que o amor e o ódio andam juntos porque fazem parte de emoções muito poderosas e que grande parte dos grandes sentimentos negativos houve primeiro uma aproximação amistosa para depois os inimigos se transformarem aí em grandes antagonistas, passando por muitas vidas, buscando a destruição da felicidade do próximo. Para o amor ou para a dor, que são irradiações racionais que o espírito compreende, vibra e atrai, a dor emocional, a dor psicológica, a dor do ódio, da falta de perdão, ou o amor em qualquer instância que ele esteja, também nos diferencia como seres catalogados, inclusive, por Allan Kardec, numa mesma direção, num mesmo nível de espiritualidade, num mesmo nível físico, como se estivéssemos num estado de futebol, como se estivéssemos num salão de festas, fisicamente no mesmo lugar, mas espiritualmente não. Os diferentes estados da erraticidade. Ele fala que diferentes estados da alma na erraticidade. No plano físico
matéria. Então aqui são as leis da matéria. Aqui a lei é a mesma para todos. Um santo e um criminoso, um psicopata, estará subordinado à mesma questão natural que a lei de Deus. Terá que passar pelo útero de uma mãe, vai ter as suas formações embrionárias normais, vai ter o seu nascimento. É claro que a partir daí a diferença se torna espiritual pela vibração interna, mas fisicamente não há diferença. O próprio Jesus Cristo passou por isso, respeitando as leis da matéria, que são leis perfeitas criadas por Deus. Mas os diferentes estados de alma, na erraticidade ou não, são escolhas pessoais. Um exemplo que eu creio que eu já citei numa das nossas exposições é o ciúmes. O ciúmes é uma vibração espiritual. Está na Bíblia, inclusive, né, que o ciumento é um sofredor. Eles colocam como pecado, mas o pecado ele tem um contexto de algo insuperável, né, e muito negativo. Vamos colocar como um ponto de sofrimento individual, os ciúmes. E no nosso lar, o André Luiz, que vivia na sua vida física indiferente, e aí as suas responsabilidades, passou por tudo que passou, ganhou, depois de alguma insistência, o direito de visitar a sua família no plano físico. E achou que encontraria sua viúva inconsolável, achou que encontraria seus filhos inconsoláveis e achou que encontraria uma grande saudade da sua personalidade egocêntrica e que aí um drama se faria, etc. Mas foi avisado para que não se surpreendesse. Quando chegou, veio num ônibus espiritual, né, na dimensão de semi-matéria, foi deixado na porta da sua casa, com um horário marcado para o reencontro, porque no mundo espiritual as coisas não são tão desorganizadas como muitos pensam. Há horário, há matéria, existem objetos, é semi-material, um pouquinho mais amplo que o nosso, mas é matéria também. Enfim, é uma dimensão de vida, aí fisicamente falando. Ao parar na frente da sua casa, André Luiz entrou, viu a sua esposa, viu a sua filha ao piano, mas andando mais um pouco, vendo o movimento da casa, surpreendeu-se com a presença de um homem estranho. E observou aquela realidade, aquele homem estranho era o novo esposo da sua viúva. E ele imediatamente enciumou-se. Imediatamente a sua vibração caiu. Imediatamente ele afinizou-se com o umbral, onde haviam suicidas, egoístas, pessoas de má vida. Imediatamente ele fechou-se naquela dimensão novamente, mudou a dimensão psicológica, mudou a sua dimensão física. Uma nuance espiritual. Estamos onde está o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, naquele momento, sentindo-se rejeitado, sentindo-se esquecido, sentindo-se... E não era nada disso, havia passado já algum tempo, ele ficou só no umbral, ele ficou 8 anos, só no umbral, para que depois ele passasse pelo processo de readaptação no nosso lar e pudesse começar a sua jornada. Então, teve aquele momento que foi rápido de fragilidade, e imediatamente, né, ao ter o contato com aquela mudança de canal, como se você tivesse tirado de um filme familiar, de uma comédia romântica, para um filme de terror. Ele sentiu aquilo, viveu aquilo, porque o seu pensamento se teletransportou para aquilo, e estava ali, no mundo inferior, no umbral de onde ele tinha saído. Imediatamente retornou. Orou, pediu aconselhamento, e entendeu, então, que o amor é incondicional, que nós não somos donos de ninguém, e que ali estava alguém que seria um braço de suporte para a continuidade da criação dos seus filhos, que eram pequenos quando ele desencarnou e foi considerado relativamente suicida pelo abuso de todos os vícios.
Condoído, então, com a condição do atual esposo da sua viúva, que estava com problemas respiratórios, André Luiz buscou aí orar, atendendo às orações da ex-esposa, da sua viúva, e colocou as mãos sobre a água e fluidificando-a ao lado da cabeceira do homem, que aquilo se transformou num remédio espiritual, havia um merecimento para aquilo, não é nada de misticismo, a água fluida também cura, mas claro que dentro da ciência jamais temos o direito de aconselhar a água fluida como remédio, ela cura a nossa fé, que nos cura, não é? Aquele homem foi curado. Então esse é um exemplo bem claro das instâncias do pensamento das nossas dimensões interiores que podemos estar. Nós vemos que muitas pessoas hoje em dia estão buscando a terapia devido às suas reações impulsivas, às vezes por algum trauma de infância ou de outras vidas, estragando realidades, perdendo pessoas queridas. Se usa na psiquiatria a palavra surta, né? Ele surtou, a pessoa surtou, né? A pessoa estava com um tipo de comportamento e daqui a pouco, né? O bipolar nem sempre é obsessão, né? Numa época da doutrina espírita era muito fácil culpar o espírito obsessor pelos nossos problemas psiquiátricos. Então, quando alguém perdia a paciência, quando alguém cometia um crime, quando alguém agia de forma distorcida, era culpa do obsessor, está obsidiado, né? Então é o obsessor que, pobre ser, estava lá do outro lado, né? Agindo cegamente, necessitando de misericórdia tanto quanto nós, acabava se responsabilizando pelos nossos atos. Podia até soprar nos nossos ouvidos, faça isso ou faça aquilo, mas nós aceitávamos pela nossa própria reflexão e cegueira. As infinitas dimensões, portanto, do pensamento refletiram naquilo que Allan Kardec quis dizer nos diferentes estados de alma na erraticidade. O que ele quis dizer com erraticidade? Né? Erram aqueles que estão longe de um caminho de organização. Então você um dia está num lugar, outro dia está no outro, um dia você está numa batalha, no outro dia você está numa farra. Isso fisicamente acontece. Nós sabemos que já aconteceu de vermos aí, e todos temos muitos conhecidos, pessoas que são errantes no mundo físico, não sabem para onde vão. Ricos ou pobres não sabem o significado da sua própria existência. Vão para cá, vão para lá, são nômades, né, modernos. Ou um dia moram numa casa, um dia moram noutra casa, um dia estão se relacionando com uma pessoa, um dia estão se relacionando com outra, um dia estão ébrios, outro dia estão sóbrios, um dia são pintores, no outro dia são mudam de profissão, num grande vazio espiritual e vão acumulando as emoções do dia, né? Como seres que vivem aí cada dia de uma maneira instintiva, ao léu, como se diz, não é? Estes são errantes do mundo físico que se transformam errantes da vida espiritual. Existem outras formas de errarmos também e nos tornarmos espíritos errantes. Quando fingimos, quando somos hipócritas. Então eu posso, por exemplo, ser um juiz e ter um cargo público e ter uma consciência pública e cometer muitos delitos ocultamente, onde lembremos aqui o apóstolo Paulo, que disse que estávamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, dentro da nossa solidão, da nossa individualidade pessoal, na dimensão psiquiátrica que observamos em nós mesmos diante dos espelhos, diante do convívio que temos para conosco mesmos, também sabemos o grau de espiritualidade que temos, o tipo de espíritos que estão ao nosso redor, que usufruem junto conosco dos nossos acertos e dos nossos erros. A solidão nunca é absoluta, né? Seja no plano físico, seja no plano espiritual, há sempre uma forma de ligação espiritual, mental, psicológica. São dimensões ilimitadas da vida. O espírito errante, portanto, é aquele que não consegue encontrar o nosso lar. Como disse muito bem a primeira obra do André Luiz, todos nós temos missões, trabalhos a cumprir. No plano físico, através de um roteiro espiritual construído, trabalhado, pensado psicologicamente,
analisado diante dos seus prós e dos seus contras, um mapa de viagem que na dimensão espiritual ou semimaterial, na morada que estávamos antes da nossa reencarnação, porque tínhamos que estar em algum lugar, na média, né? Parênteses para as reencarnações compulsórias, mas numa reencarnação planejada, viemos de um lar, seja ele um abrigo, seja ele um albergue para espíritos, de acordo com o grau de espiritualidade da nossa encarnação anterior, da forma como chegamos ao mundo espiritual que pertencemos, à comunidade, à colônia espiritual e ao grupo de espíritos que pertencemos, e o tempo que ficamos entre uma encarnação e outra, tem trabalho, tem vida. E aí fizemos um planejamento junto com os nossos irmãos maiores, psicólogos, planejadores, para que pudéssemos cumprir algumas tarefas aqui neste plano físico. Como diz o Torres Pastorino no Minuto de Sabedoria, não é? Nós não estamos aqui a passeio, né? Não é um parque de diversão o mundo físico. Mas também, claro, não é um vale de terror. Construído por nós, uma boa parte, sim. Dimensões psicológicas. Somos o que pensamos. Quero aqui, claro, mais uma vez deixar claro, que eu estou falando das vidas envolvendo o nosso psicológico, como fala a Joana de Ângeles, são infinitos os sentimentos que nós conseguimos administrar, o coração não tem gavetas, não tem espaço limitado, né? Nós temos a capacidade de incondicionalmente amar um universo inteiro e da Terra. Não estamos falando dos mundos outros, superiores ou inferiores, que também o Espiritismo aceita e trabalha. Essas infinitas dimensões que nós já temos consciência que somos construtores, a cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. São mantras, são orações, são chaves psicológicas para que nesses tópicos da lei do universo tenhamos dentro de nós maior responsabilidade sobre o destino que estamos trabalhando. Estando em jornada evolutiva, cumprindo o mapa reencarnatório, tendo responsabilidades sobre aquilo que nós vivemos, que nós exemplificamos, sobre a luz que emitimos, como as estrelas que estão no firmamento, muitas delas já morreram, mas a sua luz ainda está viajando no tempo e espaço, para que possamos atingir o alvo para o próximo passo da nossa jornada evolutiva, precisamos entender um pouco melhor desta questão de sermos criadores de realidades, de termos a possibilidade de tornar os nossos sentimentos moldáveis, de transformarmos o nosso coração em terreno fértil para a luz, aonde a semente da transformação, da superação do velho ser encontre suporte para florescer. Nós vemos a ciência materialista dos psiquiatras chegarem muitas vezes, né, somente até o útero da mãe. Psiquiatras como Freud, por exemplo, que dizia que a maioria dos problemas da vida adulta estão relacionados ao nascimento. E a forma da sexualidade vivida quando éramos crianças. Da forma como fomos tratados. Se a família era machista, se a família era feminista, se havia disfuncionalidade, se a mãe era superprotetora, se o pai era ausente. Tudo isso faz um certo sentido até certo ponto. O que não faz sentido e que temos que trabalhar, pelo menos de um ponto de vista mais amplo, observando a questão da reencarnação, é carregarmos os fantasmas da infância até o túmulo. Do útero ao túmulo, nós vivemos apenas uma parte da dimensão do nosso espírito. Nós estamos projetados na carne, como naquele filme O Avatar, que se alguém não viu,
é interessante que possa, pelo menos para ter um parâmetro, não é espírita. Mas, resumindo basicamente, há uma colonização de um outro mundo. O objetivo torpe dos homens é buscar uma pedra preciosa. E lá estão seres que vivem, na ficção, é claro, uma realidade física, né, em corpos diferentes e tal. Na Terra, o que, que os homens fazem? Descobriram uma máquina que a pessoa deita dentro da máquina, o espírito sai do corpo e ocupa o avatar, portanto, que é o corpo da civilização que está lá, que eles estão explorando. E aí eles passam a usar aquele agente como espionagem, com o objetivo de encontrar aí os caminhos da comunidade. É muito legal, muito bem bolado, né? Ficção científica, né? Não estamos falando aqui de fatos presentes na nossa realidade atual. Mas entendemos que o nosso espírito carrega essa casca física, que é o nosso avatar. Um outro exemplo do que é um avatar, quando você vai jogar um joguinho online, você cria uma personalidade, uma figura de si mesmo, com as suas características, se quiser, e entra no joguinho online com aquele personagem, é um avatar seu, é você online. A Matrix, né, o filme A Matrix, a mesma coisa. Eles entravam com a mente lá, dentro de um mundo digital, estavam ali avatares digitais, no caso, né? Então aqui nós somos um avatar material do espírito, que sai durante o sono, fica ligado por um fio aqui, que sai da glândula pineal, que é o fio de prata, ao espírito, que ganha um pouco mais de liberdade, porque este fio de prata tem elasticidade infinita, ele pode viajar até para outras galáxias espiritualmente, pelo pensamento. O Divaldo Franco fala isso, ou outras partes do plano físico, não é? Não há uma limitação para isso. Ou ficar deitado do lado do próprio corpo ali, digerindo, né, a feijoada da janta da noite. E acordar no outro dia, né, de ressaca. Ou ir para o mundo, para o umbral inferior e se divertir nos carnavais inferiores aí que estão sendo, de certa forma, saneados. Ou ir para uma universidade no plano espiritual, trabalhar a questão psicológica. Enfim, dimensões da vida. Quando você troca de um ambiente, na sua própria casa mesmo, você muda a sua dimensão. O olhar filosófico do ser muda o ponto de vista. Cada um de nós é um universo. Nós estamos constantemente absorvendo essas informações para que nós possamos, então, expandir. Tem um nome para isso, é experiência. Experiência visual, experiência psicológica, tátil, né? Eu ia falar como antigamente, né? Táctil, né? Do tato, né? O toque é uma experiência, né? Tanto que nós precisamos do toque. Em tempos de distanciamento social, nós estamos percebendo o quanto é importante o abraço, a troca de energias, quanto é importante a presença, né? Quanto é importante o calor humano. E não é somente o dinheiro, não é somente a ausência da família para buscarmos, né, acumular tesouros que nós não vamos transportar. São dimensões. Então, voltando ao início dessa exposição, lembrando que nós seguimos o caminho das dimensões psicológicas. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, falamos das dimensões físicas. São interligadas, né? Mas não totalmente. Porque Allan Kardec, tendo classificado irmãozinhos espirituais em várias categorias de espíritos, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns se fala muito isso, irmãozinhos da erraticidade, que são zombeteiros, né, galhofeiros, como se dizia antigamente, né? Por exemplo, se você vai num bar que as pessoas estão bebendo e você não bebe, você vai se sentir um peixe fora d'água, né? Você não bebe. Ali as pessoas podem até ter assuntos diversos, até intelectuais, né? Muitos intelectuais se encontram, né? Não importa ali o ambiente de riqueza. São grupos, né? Se você vai num lugar onde se fala de filosofia espírita, você vai encontrar pessoas que tenham esse mesmo interesse. A pessoa não vai estar num grupo espírita falando sobre a Bíblia que os evangelhos interpretam, a não ser do ponto de vista espírita. A pessoa não vai estar na doutrina espírita falando sobre ser materialista, a não ser que ela esteja estudando o espiritismo. Então nós podemos trazer os assuntos para dentro do espiritismo, mas lembramos que os grupos se formam por similitude, por semelhança. Então, os mundos psicológicos criam os mundos físicos. Sim,
para os espíritos em provas e expiações. Expiando o que nós fizemos no passado, sem o controle das nossas ações de forma total. Muitas vezes nós, sem perceber, na soma das nossas ações, caímos exatamente na equação onde nos leve à expiação necessária para o momento necessário. E a humanidade sábia que é, interpretou isso como Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Não sou eu que estou inventando, esse é um ditado popular. E achamos que é o acaso, que é mera coincidência, mas não é. São as nossas decisões baseadas como se diz aí na rede social, né? Não vou mais além disso, mas é um logaritmo mental, né? Você pensa, você vai até a esquina, aí as vibrações da esquina, tem um universo em movimento, passa um ônibus. Quantas vezes saímos de casa ao esquecermos uma chave, né? Voltamos para uma outra realidade de trânsito, de tempo e de espaço. Quantas vezes, por uma fração de segundo no sinal, né, você reduziu porque, sem saber o porquê, tirou o pé do acelerador e algum automóvel passou o sinal fechado? Ou aconteceu um acidente, dependendo da vibração que você está vivendo. São Mateus tratou essas questões, esses pequenos acasos, entre aspas, né, como livramentos de Deus. Entendendo a presença de Deus em nossas vidas, agindo pela sua vontade, impulsionando para que sejamos co-criadores de dimensões mais felizes, não é? Então, em provas e expiações, nós somos subordinados, em parte, ao fardo dos nossos erros de vidas passadas, que está no nosso programa kármico, autorizado por nós, mas principalmente por Deus, né? Porque Deus, lá nós queremos vir muito rápido e pagar tudo para conquistar a liberdade. Mas Deus é que sabe, né? E seus prepostos e irmãos nossos dizem, olha, vai com calma, né? Você não vai nesta encarnação resgatar tudo que você fez de errado porque você não tem essa força psicológica. Lá nós queremos ser santos, nós estamos deslumbrados porque percebemos com certeza que somos imortais e vemos quantas maravilhas que é ser e viver. E é raro, né, a não ser que sejamos realmente doentes, em grau de extrema doença espiritual, a tristeza, a depressão. Estamos entusiasmados porque nós vamos encontrar irmãos de outras vidas, vamos poder ter acesso às nossas vidas passadas se nos comportarmos bem emocionalmente, vamos poder recomeçar. Então nós queremos tudo. Calma, irmãozinho, né? Vá com calma, né? Você não vai se santificar numa única existência. Você não vai atingir todos os patamares, né, da evolução num único caminho. É nascer, viver, morrer, renascer, para que nós possamos continuar avançando. Então, viemos com um fardo, né, relativamente útil às nossas forças, não mais pesado do que nossas forças sobre os nossos ombros. Nós que, como crianças mimadas, costumamos achar, né, que ele é mais pesado. Mas não é. Uma parte da influência dos outros em nossas vidas, mãe, pai, irmãos, amigos, escolhas profissionais, também. A cidade, o país em que vivemos, nada disso é por acaso. Não existe acaso. Tudo isso tem um grau de planejamento, dimensões criadas. E uma parte do bem e mal sofrer, como está no Evangelho, inclusive, né? Do que vamos triturar dentro de nós dessas emoções e fazer as escolhas que fizemos ao longo das nossas vidas. A vida é feita de escolhas, como diz Azíbia Gasparetto nos seus livros, até o fim dos nossos dias. E depois continuamos e seguimos em frente. Então estamos provando que somos dignos de avançar, porque são provas, né? Você vai lá, faz um teste, no sentido de amar, de perdoar, de se sacrificar pelo bem maior da coletividade, isso são provas. E a expiação é você não escolhe sofrer, você está sofrendo porque não tem outra escolha. É o caso da pandemia, por exemplo, que é essa expiação coletiva da nossa humanidade. Isso é expiação, há uma diferença sobre isso. Então, aí há um nivelamento dos espíritos em provas e expiações que estão na mesma dimensão física, em dimensões psicológicas diferentes, do maior ao menor, entre aspas, né, do mais próximo da liberdade ao mais preso, né, aos mundos mais inferiores, e toda a coletividade terrena, física e espiritual, e aqueles irmãozinhos, como São Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como Buda, como Krishna e todos como Jesus Cristo,
que saem do reino de luz e mergulham no plano físico para nos elevar, nos exemplificar, nos dar um parâmetro que existem dimensões de felicidade que nós nem conseguimos imaginar e que nós poderemos atingir mais cedo ou mais tarde. Infinitas dimensões da vida. Ok? Isso tudo calmamente fiz questão de colocar, porque se não tivermos, né, como aquela brincadeira, né, da cenoura na frente do cavalo que caminha para atingir a cenoura, nós não vamos andar. Nós não vamos achar que precisamos agir. Nós não vamos saber esperar. Nós não vamos saber orar. Nós não vamos buscar aprofundar um conhecimento que é simples, mas exige o prazer, né, de observarmos de todos os ângulos possíveis. Divaldo Franco, que saiu de uma cirurgia esta semana, que é o ápice, né, nosso maior ícone da doutrina espírita nesse momento, está com 93 anos. Até hoje, desde que ele começou a ler o Livro dos Espíritos, escolhe uma questão e reflete sobre ela, disciplinadamente. Nós não, né? Não vamos ser hipócritas aqui, achar que nós somos grandes espíritas, né? Somos esforçados, vamos dizer assim, né? Estamos aí na meia boca, né? Na arquibancada, na geral. Mas vejam que nós podemos, cada vez que abrirmos o Evangelho, encontrarmos um ângulo diferente desta visão. Senão nós vamos ficar entediados, né? Aí nós vamos cair na tábula rasa de intoxicação e repetição mecânica da vida espiritual, psicológica, emocional. Aí não tem graça realmente, né? Aí perde-se a graça de pensar, de ter emoções e se vive somente o misticismo, né? Fórmulas mágicas, né? Você recebe uma fórmula e aquilo desfaz uma energia ou faz uma energia. Isso é preguiça espiritual. A verdadeira fé raciocinada se constrói usando a inteligência e a boa vontade para que, quando buscarmos a água do Espírito, não seja salgada como a água do mar, que não mata a nossa sede e aumenta ainda a nossa desnutrição, não é verdade? A nossa desidratação. Busquemos a água do amor, a água doce, do bem, tanto na palavra quanto na ação da caridade moral ou material. O Espiritismo é maravilhoso. O Espiritismo é uma cura milagrosa pessoal. E quem souber encontrar essas chaves dentro de si, este infinito universo que somos, de dimensões psicológicas muito grandes, misteriosas, até o momento de abrirmos as portas e começarmos a vivê-las, mas maravilhosas, magníficas e únicas para cada um de nós, na certeza de que o Deus que nos atrai para o seu reinado eterno é um Pai de amor e bondade e que nos criou para a felicidade. O passeio por esta filosofia dimensional, que eu quis chamar para este momento, foi para que nós pudéssemos, para concluir, colocar dentro da parábola do Cristo a nossa personalidade, o nosso comportamento e nos compararmos ao ontem, ao amanhã, analisarmos os parâmetros das nossas intenções e termos a certeza de que, se querermos, atingiremos o objetivo maior, que é a felicidade. Tá bem? Muito obrigado. Eu espero ter conseguido passar um contexto nesta questão das infinitas dimensões que nós temos por viver, não como se fossem personagens de uma novela, de um teatro, mas na vida. E você pode viver tudo aquilo que você quer ser, como diz no Minutos de Sabedoria, dentro do tempo certo. Mas sim, abençoado por Deus, porque os nossos dons são para servir a coletividade. Assim como o dom do pianista, assim como o dom do pintor de quadros, assim como o dom do cirurgião plástico, do pesquisador que nesse momento está encontrando aí, né, a solução para este enigma que Deus nos trouxe
para nos dar o merecimento de atingirmos a cura e a possibilidade de refletirmos numa dimensão diferente. Tudo isso sendo parte da alegria de viver. É real, não é ilusão, não é utopia, são fatos. Viver, sermos imortais e termos acesso a essas dimensões diversas, tanto psicológicas quanto físicas, é uma riqueza infinita que não temos palavras para explicar, a não ser sentirmos a presença do nosso Deus Criador e do nosso Jesus nos trazendo paz, esperança e alegria de estarmos juntos. Tá legal? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Aproveitemos esses momentos e as outras exposições dos outros irmãos também que estão na página. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe os lares de todos nós. Obrigado, tchau.